Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 16. Apocalipse, Visões e os Profetas Modernos. Terceira parte. Jesus Cristo nos fez um grande alerta em São Mateus 24, verso 24. Ouça. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A Bíblia nos previne contra os falsos profetas. Veja também 1 João 4:1 e Mateus 7:15. Ao ler 2 Pedro 2:1 e 2, vemos que esses falsos profetas introduziriam ocultamente heresias destruidoras e exerceriam uma influência corruptora na Igreja. No contexto de Deuteronômio 18, 9 a 12 e Apocalipse 22, 15, estão incluídos na lista dos falsos profetas os adivinhos, aquelas pessoas que leem a sorte, os astrólogos, os encantadores, magos, os que consultam os mortos, os feiticeiros. Deus declara que são uma abominação os que praticam estas coisas. Portanto, estejamos alertas para evitarmos qualquer tipo de contato com esse tipo de manifestação demoníaca. Ora, precisamos entender e saber se o profeta é ou não verdadeiro. A própria Bíblia traz-nos uma instrução valiosíssima para identificar se há falsidade ou não em um profeta. Leiamos Isaías 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Portanto, temos mais uma orientação bíblica para comprovarmos se há verdade ou não em uma pessoa que se diz profeta. À lei e ao testemunho, ou seja, toda a vida desta pessoa está de acordo com a palavra de Deus? Observam tais pretensos profetas a lei do Senhor e o seu testemunho? No livro Caminho para Cristo, de Ellen White, vemos que a mesma exalta a Jesus, ensina acerca da graça divina e apresenta a conduta cristã descrita nos 10 mandamentos, e é possível constatar que se houve alguém que falou de acordo com a lei e o testemunho, esse alguém foi Ellen White. A inspiração e o amor a Jesus que o livro Caminho para Cristo desperta produzem uma experiência valiosíssima. Os milagres em si mesmos não são prova de que o profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Os magos do Egito, nos dias de Moisés, também fizeram milagres. Êxodo 7, 10 a 12 e versos 19 a 22. Satanás também tem poder de operar milagres e às vezes se disfarça como um piedoso anjo de luz. 1 aos Coríntios 11, 13 a 15. A menos que os ensinos do profeta estejam em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. As Sagradas Escrituras nos dão várias características do verdadeiro profeta. As suas predições se cumprem. Jeremias 28, 9. Ele não induz o povo à apostasia. Deuteronômio 13, 1 a 3. Ele declara o que Deus o inspira a dizer e não fala de si mesmo. Jeremias 14, 14. Fala guiado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. E reconhece a encarnação de Jesus. 1 João 4, 1 a 3.
De acordo com o livro de Números, capítulo 12, versos 6 a 8, Deus se manifesta aos profetas de 3 formas. Vejamos quais são: em visões, em sonhos e pessoalmente. Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, xícara de café, astrologia ou por meio de mortos. A Santa Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas enquanto estavam em visão. Por exemplo, perda de força física, Daniel 10:8. Recebendo depois forças físicas sobrenaturais, Daniel 10:18 e 19. Daniel ficou sem fôlego em suas narinas, Daniel 10:17. Sem falar, Daniel 10:16. E inconsciente com respeito ao ambiente que o rodeava, Daniel 10:5 a 8. Tinham os olhos abertos durante a visão, Números 24:4. Quando nos depararmos com alguma cena ou fenômeno sobrenatural, devemos estar alertas para entender se trata de uma manifestação provinda de Deus ou não. Leiamos 1 aos Tessalonicenses 5, 20 e 21. Nesta passagem, vemos os seguintes conselhos do apóstolo Paulo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. O conselho do apóstolo é que não desprezemos as manifestações proféticas, mas, ao nos depararmos com algum tipo de manifestação profética, devemos examinar, julgar se as coisas estão de acordo com a palavra de Deus, e assim reter apenas o que é verdade. Retende o bem. Temos ainda na palavra de Deus em Apocalipse 22:7 mais um enaltecimento da palavra de Deus para as pessoas que acreditam nas profecias bíblicas, que são, obviamente, comprovadas como sendo divinas. Veja, Apocalipse 22:7 nos diz que esta pessoa que acredita nas profecias da palavra de Deus é bem-aventurada, ou mais do que feliz. Sim, há todo sentido nisto, porque a pessoa está diante de palavras divinas. E no segundo livro de Crônicas, 20, verso 20, se diz que a pessoa que se ampara nas profecias bíblicas estará segura e prosperará, ou seja, haverá enriquecimento espiritual. É surpreendente e ao mesmo tempo inspirador constatar que os mesmos resultados obtidos ao respeitar-se os ensinos dos profetas do Antigo Testamento obtém-se nos tempos modernos. O Dr. M. G. Harding demonstrou em sua tese doutoral de saúde pública que os adventistas do sétimo dia da Califórnia, que respeitam a maior parte dos conselhos de saúde ensinados por Ellen White, têm melhor saúde que seus iguais não adventistas. Além disto, a média de vida dos adventistas da Califórnia é de 7 anos a mais que os não adventistas californianos. E sabe-se que essa é uma das regiões do mundo onde mais se cuida da saúde. Deus continua abençoando aqueles que creem no dom profético e que verificam sempre se o dom profético manifestado provém ou não do céu. Com isto, prezados, entendendo o verdadeiro dom de profecia deixado por Deus para a Igreja, sabendo como identificar o verdadeiro profeta e também sabendo identificar os falsos profetas, que esta seja a sua decisão. Sendo que Deus nos fala pelos profetas verdadeiros, cuja palavra é um testemunho de Jesus, decido aceitar com oração as coisas que eles nos escreveram e, mediante o poder de Jesus, respeitarei as instruções dos profetas de Deus de todos os tempos, inclusive do tempo do fim.
O que Deus diz subsistirá, podem os céus passar. Sua verdade firme está, jamais pode mudar. Sua verdade firme está, jamais pode mudar. Da graça única razão é Cristo Salvador. Nele minha alma tem perdão, por fé no seu amor. Nele minha alma tem perdão, por fé no seu amor. Permite, ó Deus, que em meu viver não venha ela faltar, que me acompanhe até o morrer, até no céu entrar, que me acompanhe